Ora fique dócios, dócios, dócios. Felipe Castrati. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno nauta. Nós estamos começando mais um Professores que Amamos. Vocês desculpem a interrupção brusca do nosso canto gregoriano, porque o professor Luiz Felipe está com o olho assustador. Agora, olhos escrotos. Olhos escrótomos. Saiam dos esgotos. Então agora ele está mais apresentável com óculos escuros. Bom, o tema do nosso programa hoje, o Snoopy já está dando uma deixa para você, é a eleição papal que aconteceu recentemente, e também porque agora esse vídeo está saindo exatamente na Semana Santa. Então a gente vai falar um pouco sobre Papa, poder da Igreja e coisas correlatas. Não saia daí, moleque. Borges, Igreja tem muito a ver com vela, aliás o Snoopy está ali com uma vela, e tem uma dúvida que eu tenho desde que eu era muito criança. Quando você vira a vela, a chama ela não vira junto. Que mágica é essa? Existe uma explicação física para isso, não? Cara, será que tem, velho? Vamos falar, antes de falar sobre a vela então, em particular, vamos falar um pouco sobre empuxo. Não, eu queria falar sobre vela. Peraí, você não sabe ouvir, não, velho? Empuxo. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos imaginar o Snoopy aqui, então. Vamos passar a imagem rapidinho então, gente, que é agora. Então vamos lá, vamos pensar um pouco nessa situação sobre o empuxo. Vamos imaginar que eu estivesse lá, nosso querido Snoopy, flutuando no mar, acompanhado da nossa musa sereia Isis Valverde. Então nessa situação, se a gravidade estivesse apontando na vertical para baixo, ele ficaria sujeito basicamente a duas forças, a força peso, orientada também no mesmo sentido que a gravidade, e a força de empuxo vertical apontando para cima. Interessante notar que se ele estivesse parado nesse fundo do mar, então eu poderia falar que essa situação, então, no equilíbrio, eu posso dizer que o módulo do peso é igual ao módulo do empuxo. Tomar cuidado, gente, que não é o peso que é igual ao empuxo. O peso é uma força vertical que aponta para baixo, o empuxo é uma força vertical que aponta para cima. Mas o módulo do peso, nesse caso, seria igual ao módulo do empuxo. Pois bem, vamos lembrar sobre, então, a força-peso. A força-peso nada mais é do que uma força gravitacional que um corpo sofre quando está próximo de outro. Como todo mundo está próximo da Terra, todo mundo fica sujeito a essa força que a Terra exerce sobre a gente. Na verdade, essa Terra vai exercer, então, uma aceleração gravitacional que gira em torno de 9,8 metros por segundo quadrado. A gente costuma aproximar esse valor para 10 na maioria dos problemas, por simplicidade de cálculo. Na verdade, a gente querendo calcular o valor da força-peso, quanto que vale, vai ser o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, vezes essa aceleração da gravidade. Por outro lado, a força de empuxo é uma força hidrostática que um fluido exerce sobre um corpo que esteja nele submerso. Fluido eu posso me referir tanto a líquidos como a gases em geral. Na verdade, acontece por conta da diferença de pressão entre dois pontos de um corpo. A diferença da pressão que o fluido exerce sobre dois pontos diferentes desse corpo. Então, vamos imaginar, para ficar melhor essa ideia, se eu tivesse, por exemplo, aqui um corpo qualquer imerso num fluido. Se eu pensasse no ponto 1 acima e no ponto 2 abaixo desse corpo, existe uma diferença de altura entre eles. Se a gente considerar a aceleração da gravidade G vertical para baixo, eu posso pensar que aquela coluna de líquido acima do ponto 1 exerce uma pressão P1 e a coluna de líquido que está acima do ponto 2 exerce uma pressão P2 sobre ele. Como a coluna de líquido no ponto 1 é menor do que a coluna de líquido no ponto 2, a pressão exercida pelo fluido no ponto 2 é maior do que a pressão exercida pelo líquido no corpo no ponto 1. Ou seja, a gente observa então uma força vertical apontando para cima como resultado dessa diferença de pressão. Na verdade, se a gente quisesse calcular o módulo do empuxo, que é exercido sobre um corpo qualquer, ele vai ser o produto da densidade do líquido vezes o valor da aceleração da gravidade vezes o volume do corpo que está submerso, o volume do corpo que está imerso naquele líquido. Então a gente estava falando, então, vamos pensar o seguinte, em duas situações. Uma situação inicial, que o corpo estivesse em repouso, imerso em um líquido. Ele estaria, portanto, sujeito, então, à força-peso e à força de empuxo vertical. Então, nesse caso, o módulo da força-peso seria igual ao módulo do empuxo, é 1. Por outro lado, se eu pegasse aquele mesmo corpo, porém com um volume maior, com a mesma massa, porém com um volume maior, nesse caso, então, o peso seria o mesmo, porém o empuxo é 2, nesse caso, seria maior. Como a força de empuxo é maior, o corpo começa a ter uma força resultante vertical para cima, começa a ficar sujeito a uma aceleração. A aceleração provoca um aumento da velocidade
e esse corpo começa então a se deslocar para cima. Vamos falar então rapidamente sobre o conceito de dilatação térmica. Na verdade, a gente percebe, se eu tenho, por exemplo, um corpo, a gente sabe que esse corpo, as moléculas estão agitadas. Por outro lado, à medida que eu começasse então a aquecer esse corpo, quando a gente aumenta a temperatura daquele corpo, na verdade, o aumento de temperatura nada mais é do que o aumento no grau de agitação das moléculas. Então, quando ele passa por esse processo de aquecimento, ele começa então essas moléculas a se agitar cada vez mais, aumentando a distância média entre elas. A gente percebe isso macroscopicamente com o aumento do volume daquele corpo. Peraí. Mas a gente não perguntou de uma vela? Porra, Vela, moleque, aqui não é tô vela. chegando na porra da vela. Fica neném aí, velho. Pera aí, velho. Então vamos falar do caso da vela então. No caso da vela, se eu tenho uma parcela de gás, por exemplo, que acabou de ser produto do resultado da combustão da vela. Nesse caso, essa combustão provoca aquela pequena quantidade de gás que tinha naquela região, estava sujeita inicialmente a uma força-peso e uma força de empuxo E1. Por outro lado, como a vela é um processo que libera uma quantidade de energia, esse processo começa então a aumentar a temperatura daquele gás. E a gente viu que esse aumento de temperatura do gás também provoca um aumento do volume. Se eu aumentei o volume, mas aquela massa de gás permanece a mesma, ele continua sujeito à mesma força-peso, porém uma força de empuxo maior. Essa força de empuxo maior gera uma força resultante para cima, começa a deslocar essa parcela de gás também para cima. Ou seja, como a força-peso e a força de empuxo são forças verticais, mesmo que eu virasse a vela de lado, a força resultante que ela provocaria seria uma força vertical. Dessa forma, mesmo que eu vire a vela de lado, a chama continua seguindo o caminho desses gases, resultados da combustão, se continua seguindo para cima. Beleza, gente? Caralho. Física é sempre tão interessante. É motivador. Espero que você, aluno alta, tenha aproveitado um pouco sobre isso. Mas o nosso maior especialista aqui em Santa Sé, sem dúvida nenhuma, é o nosso ex-frei, ex-frade, ex-freira, Luiz Felipe. A gente vê no mundo contemporâneo a religião, pelo menos fala-se muito que a religião vai perdendo importância, mas quando você tem uma eleição como essa do Vaticano, o mundo para ver quem vai ser o novo chefe da Igreja Católica. Não há uma contradição aí? Isso não tem a ver também, por exemplo, com o exemplo da monarquia, do casamento real que teve há pouco tempo atrás também, que as pessoas também, hoje em dia a monarquia não é tão comum em tantos países, mas Eu acho que tem a ver pelo seguinte, a gente vive num mundo muito rápido, onde as coisas são muito contemporâneas, são muito atuais, efêmeras, passageiras. Agora, a igreja é uma instituição de 2000 anos. A monarquia é uma instituição, dependendo do país, que vem lá de 500 mil anos. Poeta que falava de tradição é tradição. Isso chama a atenção das pessoas. No que diria o Bauman, no mundo cada vez mais líquido, a gente tem instituições sólidas. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, Da atualidade desse tema também as decisões políticas que estão sendo tomadas a partir dessa eleição, por exemplo. Essa relação entre igreja e Estado sempre foi que sempre foi uma discussão que, inclusive, foi uma das questões que movimentou a Reforma Protestante. Exatamente. Antes da Reforma Protestante, no Império Romano, a gente pode falar bem melhor. É legal porque você vê a história da construção do poder da igreja. Então, quer dizer, a igreja era perseguida até mais ou menos 313, quando Constantino, o imperador, se converte ao cristianismo. Depois Teodósio, ele vai além, ele torna o cristianismo, também no século IV, uma religião oficial. Aí a igreja começa a ganhar poder. E aí, inclusive, interessante, tem um filme que é aquele filme chamado Alexandria, que fala um pouco da história daquela filósofa Hipátia, que mostra toda a destruição da biblioteca de Alexandria após essa decisão, porque quando você tem agora de perseguidos... Você que é um fiel, como você se sente tendo Papa argentino? Olha, provocação. Eu me sinto Provocação. Primeiro, eu me sinto muito feliz porque eu nasci no dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro. E a escolha do nome é até uma temática interessante, porque durante alguns momentos cogitaram a ideia, será que ele vai escolher Bento, vai escolher Gregório, e nós temos na música o canto gregoriano. O canto gregoriano justamente faz menção ao Papa Gregório Magno do século VI, que ele vai instituir uma liturgia una para toda a igreja cristã,
dentre os elementos que ele vai, né, organizar, ele vai organizar também a música, o calendário e a música. E é daí que começam a surgir os primeiros traços de notação. O sistema que a gente tem na música de cifras, de C, D, F, G, A, B, significando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, respectivamente, surge nesse momento também. Né? E aí o canto-chão, que é a prática musical monofônica, a primeira que a gente, né, tem registros concisos e conseguimos realmente reproduzir, passa a ser chamado canto gregoriano, não porque o Papa Gregório Magno era um compositor, mas por essa unificação e esse compêndio litúrgico organizado nessa época. Na verdade, eu estava só fazendo a provocação. Pergunta para mim então o que eu falo argentino. Tá. Borges. Não, mas eu gostei eu gosto, mas assim, eu não tenho nenhum problema com os meus irmãos argentinos, pelo contrário, eu sou um grande amante da Argentina. O Papa. Borges. Sim, meu filho. Borges, o que você achou do Papa argentino? Uma merda. Mas eu acho, sabe, que é interessante, porque eu acho que é o menor dos nossos problemas com a Argentina. A seleção da Argentina é melhor, segundo o ranking da FIFA, do que o do Brasil. O IDH da Argentina é muito melhor do que o nosso. Os alunos argentinos saem melhor nos testes internacionais. Os argentinos têm 5 prêmios Nobel. A gente não tem nenhum. Então, assim, E o Papa? Então, é o menor dos problemas. Bom, queridos alunonautas, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa erudição. Nós tínhamos pensado primeiramente fazer o programa em latim, todo ele em latim, mas haja vista A humildade dos membros desse que compõem esta mesa, né? Pouca capilaridade da língua. Nossa, que bonito. Mas vamos agora para a última fase, vamos agora para a última parte do nosso programa. São as perguntas dos alunonautas. Tem aqui uma pergunta das alunas que amamos. Já fez essa pergunta no ano passado, não, né? Ah, quer dizer que você não lembra? Você fez, mas depois edita. Caro LF, deve ser você, Luiz Felipe. Gostaríamos de saber a origem das palavras veterano e calouro. Ora, veterano vem do latim veteranos, que significa uma pessoa antiga, velho. Calouro, eu confesso que não existe um consenso em relação ao surgimento dessa palavra, então não tem como responder. Eu não estudei. Não existe Eu consenso. não estudei. Não existe consenso. Não tem como saber por que ele é utilizado para pessoas que acabam de entrar na universidade. Não sabem. Porque a palavra do grego significa kalos bom e ógeros, que significa velho. Ou seja, não tem muito a ver com aquela pessoa que acaba de entrar na universidade. Então não tem... Caro Sete Cordas, qual foi a primeira música que aprendestes a tocar? Poderias tocá-la, recitá-la neste próximo lindo do vlog? É bom, não. Foram 3 músicas que eu aprendi junto. Que País é Esse, Teatro dos Vampiros e Ela Disse Adeus. As 2 primeiras do Legião Urbana e a terceira do... Agora fala sério agora, vai. Sério, não. Foram 3 músicas que o cara botou. Eu era um jovem. Fala logo, Escravo de Jó, Asa Branca. As Planeta Xuxa. As 3... Hilarie. Então... Caro Davi, por que oráculo? Por quê? Não sei. Caro Borges, por que oráculo? Não sei. Não sei. Ninguém sabe. O Felipe sabe, só que ele está mexendo na parada e não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Não, eu sei por que oráculo. Então fala pra gente, pô. Porque ele é aquele que sabe. Aquele que sabe. Caro Borges, por que diabos está fazendo este vlog? Só olhas para o celular? Primeiro, eu acho que ninguém tem um celular desse tamanho, meu irmão. E segundo, deixa eu responder aqui pertinho, vai. Bem baixinho você. Tá. E aí, a última pergunta desses alunos que amamos é para todos. Caros professores amados, aqui vai uma pergunta capciosa. Por que, como decidiram seguir suas respectivas profissões? Por quê? Porque sim. Sim, a gente quis. Próximo. Mais uma pergunta, alunonauta Andressa Oliveira mandou ideias pra gente. Eu acho legal os alunos que acham que podem dar ideias pra gente. Acho que no primeiro programa você falou que podia dar ideias. Eu falei, né? Então, são bem-vindas as suas ideias. Acho que Ainda você bem vai. que você é Então, coerente. retira isso, não? Professores, sabe o que seria mega intrigante / engraçado? Vocês 4 dando uma aula sobre o amor e relacionamentos para nós, alunos ferrados e semivivos que não possuem vida afetiva e sexual devido ao imenso prazer e satisfação que é dedicar a vida aos estudos em detrimento de qualquer outra área menos nobre, ou não, né? Não, Não mesmo. Não mesmo. Não, é. E aí Claro que ela dá um monte de ideias aqui para um programa sobre o amor. Vocês querem fazer um programa sobre o amor? Não! Eu quero.
Eu faria. também faria. Então vamos fazer fotos. Próximo programa. Porra, já é o próximo, velho. Não. Novos um dia. Um programa desses aí virar um programa sobre É um bom programa, Vim. tá? Programa 384. E o professor... Aliás, para terminar, gostei muito do seu canto gregoriano do início. Um castrate de primeira. Tá? Muito bom. Professor, você tem que ouvir uma gravação do Castrate, professor. Eu acabei de ouvir. Não. Acabei de ouvir. Eu vou Sensacional. providenciar isso pra você. Lopes, canta pra gente. Falou, molecada. A gente se vê no futuro. E abemos papa. Abemos para